Leio bastante o jornal Estado de Minas, Diário da Tarde, a revista Veja, né? São diversas leituras, né, que a gente pode aproveitar de boa informação. Claro, muito bom, né? A gente tá se informando todo dia de um pouco de cada coisa, né? As expectativas são as melhores possíveis agora que eu ingressei nesse curso. Sempre gostei de leitura, por isso eu procurei mais essa área. Já trabalho em livraria há mais algum tempo e vou procurar expandir. Como eu tenho uma formação mais de leitura de romance e poesia, procurar mais coisas teóricas a respeito da literatura, também coisas de filosofia, para poder ver se eu melhoro a minha carga literária, para me poder aprofundar. Quando eu for começar a dar aula, poder melhorar mais esse mundo meu através da leitura. Eu sempre gostei muito dessa coisa de dar aula e vou procurar sempre... eu acho que meu caminho vai ser dar uma direção para os meus alunos no sentido de construir um gosto pela leitura também e não só pela leitura, mas com uma cultura geral. Vou procurar sempre, através da leitura, ver se eu consigo melhorar, ver se eu consigo criar um gosto por outras áreas de artes também, e como teatro, cinema, a própria literatura. Correspondente ao conteúdo da disciplina que eu leciono, que é a literatura, que eu estou licenciado a lecionar, que é a literatura, eu acho que a maior parte da minha formação se deu durante o período que eu cursei letras, que eu fiz o curso. Lá na faculdade de letras tem uma coisa assim, as pessoas acabam se dividindo do meio do curso para frente, aqueles que se interessam mais por linguística vão para linguística, aqueles que se interessam mais por literatura vão para literatura. Eu desde sempre direcionei meu curso para literatura e por isso grande parte, assim, a maior parte da minha formação literária se deu durante o curso. E com relação à prática de ensino mesmo, estar em sala de aula, a Faculdade de Letras oferece assim, poucas oportunidades para isso. Inclusive as disciplinas que a gente tem de prática são dadas, a maior parte delas, na Faculdade de Educação. A prática de ensino efetivamente é dada na Faculdade de Educação. E eu, por sorte, fiz uma boa disciplina dessa, assim, uma boa disciplina, quero dizer com isso que tive bons professores e tal, foi uma boa disciplina, mas não é, pelo que a gente ouve, não é o que acontece sempre. E eu acho que, com relação à prática, eu acho que ela é adquirida em sala de aula mesmo, quando você já, de fato, se torna um professor, assim. Porque o que acontece na faculdade, você tem muitas apresentações de trabalho, de seminário, tudo, mas é diferente. Você está apresentando trabalhos para colegas, para professores, é diferente do que você está apresentando para alunos, expondo uma coisa para alunos e tal. Eu acho que, com relação à prática, é no corpo a corpo ali mesmo, é já quando você já está praticando mesmo. Bom, que é leitura para mim? Eu, como leitora, eu tenho a leitura como se fosse assim uma viagem dentro de um mundo diferente. Através da leitura eu consigo chegar a vários lugares, todos interligados um com o outro. É uma viagem mesmo, né? Então nós já lemos uma passagem que ler é perder-se realmente, é perder-se mesmo. Mas voltamos ao ponto de origem, né? Vamos e voltamos na medida em que lemos, na intensidade que damos. E eu acho que a leitura é isto. Texto. Bom, o texto é como se fosse o caminho, tá? É ele que me leva, é ele que me conduz nessas viagens. E é ele que abre também novos acessos, né? Independente se é um texto, né? São palavras, se são cores dentro de um quadro, independente. É ele que abre esses caminhos para que eu siga. E eu, como leitora, eu escolho se eu vou segui-los ou se não. E é muito interessante esse processo. No mundo contemporâneo,
né, a gente pode perceber que há uma enorme relação e uma discussão que vem sendo feito hoje, a questão da leitura e da interação do leitor com o texto, né? Eu já posso dizer um pouco o seguinte: no tempo que eu estudei, a informação estava dentro do texto. Então, era muito comum a gente fazer uma questão chamada interpretação de texto. Quer dizer, o texto tinha todas as informações dentro dele, né? Com o avanço da linguística, com o avanço da leitura no mundo, nos últimos 20 anos, poderíamos dizer, então já se coloca que quem infere no texto é o leitor. Quer dizer, a informação não está dentro do texto, mas é a minha interação enquanto sujeito leitor com o texto que o autor produziu, juntamente com os meus conhecimentos prévios, é que vão dar o sentido ao texto. Então é muito interessante, né? Eu vou contar uma historinha, né, que eu observo algumas crianças lendo, né? E vou contar a historinha da minha sobrinha, né? Ela sempre me pedia: tia, conta a história do lobo mau. Eu falo: não, vou contar a história dos 3 porquinhos. Ah, conta do lobo mau. Eu falo: não, vou contar a história dos 3 porquinhos. Conta a história do lobo mau? Não, vou contar a história do Chapeuzinho Vermelho. E aquilo sempre ficou me gritando: por que ela tinha tanta essa coisa com o lobo mau, sendo que na escola sempre o personagem principal, na visão da interpretação, eram os 3 porquinhos ou a Chapeuzinho Vermelho. Aí um dia eu dei para ela um quebra-cabeça do lobo mau, um quebra-cabeça de madeira, e esse quebra-cabeça tinha uma coisa interessante: o rabo do lobo estava queimado. E quando ela viu o rabo do lobo queimado, ela gritou: nossa, o lobo não me pega mais, porque o rabo do lobo está queimado. Quer dizer, então é interessante, eu sempre guardei isso na minha cabeça, ela era pequenininha ainda, mostrando como é que desde criança você tem uma interação com o texto, né? E isso que eu acho que as escolas têm que repensar, que não tem o personagem principal. Quem elege o personagem principal é o leitor na relação dele com o texto, né? E aí fica toda essa questão do ensino de leitura na escola, né, que muitas vezes tem que deixar a criança pensar livremente, ela se colocar, né? A mesma coisa, por exemplo, é quando eu falo o seguinte: olha, eu li um livro, o livro é maravilhoso. Então, naquele contexto que eu li o livro, em função das necessidades que eu tinha de ler aquele livro, ele era maravilhoso. Aí eu empresto o livro para uma outra pessoa. A pessoa olha e fala assim: mas o que foi que Luzia viu nesse livro? Porque a interação que eu estava tendo com aquele texto, com aquela leitura naquele momento, dependia do contexto, das condições objetivas nas quais eu estava fazendo aquela leitura. E talvez, passado algum tempo, se eu voltar a ler aquele livro, talvez ele não tenha aquela interação que ele teve naquele momento que ele teve para mim. Então, quer dizer, a leitura não é aquela coisa objetiva, linear, um texto que está pronto, que está ali para o leitor ir lá e receber o texto, né? Ele tem que ter uma demanda sobre o texto. E essa demanda, ela é historicamente colocada, ela muda de acordo com as suas condições, até com as suas emoções, com o momento que você viu, entendeu? E num outro momento, ele tem uma outra conotação. Aí você entende por que muitas pessoas leem o mesmo livro várias vezes, né? Porque cada leitura é uma leitura totalmente diferente de uma outra leitura. Eu entendo isso assim, que para o professor tudo é muito claro. Quando ele monta uma prova, quando ele elabora uma prova, para ele isso tudo é muito claro. Agora, a gente sabe que dentro da sala de aula, nem tudo que a gente fala, principalmente o que a gente fala, é registrado pelos meninos. Então, eu acho que o professor tem uma expectativa diante daquilo que ele fez em sala, mas que às vezes não é recebido, não foi recebido pelo aluno. Então, a dificuldade fica muito, assim, é um caminho de 2 mãos. A gente está indo, ele tá vindo, então eu acho que tem mesmo. É o olhar, né? Com o adolescente, então entram outros fatores, né? Os que são mais badalados por aí, né? Outros interesses, as paixões, os hormônios, aquela coisa toda. Então eu acho assim que a gente fica muito no caminho da teoria e cada professor defende com unhas e dentes o seu conteúdo, acha importantíssimo, e o adolescente está noutra. Então eu acho que muita da dificuldade da interpretação passa também pelo que está passando na cabeça dele. Tanto é que quando a gente propõe uma coisa, um tema, uma aula, ligado a uma coisa mais próxima da vivência dele, o retorno é muito maior.
até uma prática, né? Quando a gente propõe um assunto, por exemplo, em sala de aula. Quando o assunto é sobre relação pai e filho, por exemplo, eles nem deixam a gente dar aula. Só eles que falam, né? Porque aí, minha mãe faz isso. Porque, e quando eu quero sair, professora? E quando eu quero uma roupa nova? Aí tem tudo a ver. Agora, quando você entra com um texto lá, com um assunto que nem sempre desperta a atenção dele, aí é mais difícil, né? Agora, a interpretação é uma coisa... É muito subjetivo, né? Eu trabalho com a releitura e trabalho com crianças especiais. A criança... O trabalho é o seguinte, a técnica é essa. Eles leem, eu levo textos curtos, pequenos, né? E eles leem, a primeira vez eu gravo. A segunda leitura é comigo. Eles me acompanham, nós lemos ao mesmo tempo, sem gravar, né? E eles vão perceber a entonação, o ritmo. E a terceira leitura, eles leem sozinhos e eu gravo. E depois eu desligo, né, o gravador e eles vão ouvir, as duas leituras e comparar as duas, a primeira e a segunda. Geralmente a segunda leitura é melhor do que a primeira. E o resultado é ótimo, o resultado é satisfatório. Eles, no final de um tempo, eles percebem como se deve pontuar, com a entonação, o ritmo que deve ter na leitura. O resultado é muito bom. A ideia de texto, para a gente da psicologia, depende daquilo que a gente consegue significar, entender do que é dito, do que é falado, né, pelas pessoas. Então, pode ser um gesto, uma ação, uma forma de se expressar diante do outro. Isso seria texto para a gente da psicologia. Tudo que a gente consegue ressignificar, que tem sentido. O texto é aquilo que nos aproxima do mundo, é aquilo que nos dá a referência do mundo. Então, é a nossa ligação, né? Esse texto, ele pode ser um texto verbal, como também um texto não verbal. Inclusive, hoje, em algumas áreas da comunicação, na publicidade, por exemplo, é muito comum a gente trabalhar com não verbal, porque a imagem, às vezes, fala mais do que palavras escritas. Então, a publicidade hoje tem feito muito esse tipo de trabalho. Mas o texto tem uma importância para a gente, as palavras têm uma importância muito grande, porque elas realmente são aquilo que representam, se a gente entrar um pouco aí na questão da semiótica, talvez, né? Mas elas são aquilo que representam aquilo que a gente quer demonstrar para o mundo. Então, eu acredito que o profissional de comunicação, hoje, como sempre, mas principalmente agora, é um profissional que precisa ter um acompanhamento, que precisa ter uma elucidação muito grande daquilo que ele quer falar, porque e ele só vai falar através do texto, né? Para que as pessoas realmente consigam entender a mensagem. Os apelos são infinitos e com tantos apelos, com tanta abordagem, realmente a pessoa que está do outro lado, ela fica perdida. Então, esse profissional precisa se situar muito bem para que ele situe, então, o seu interlocutor também de uma forma eficaz e prazerosa também, né? Texto é praticamente tudo, mas principalmente na área que eu trabalho, né, em sala de aula, no curso de Publicidade e Propaganda, onde eu leciono, eu não poderia deixar de citar o texto como a imagem, que é um texto muito importante e que muitas vezes não é interpretada como texto. E o texto nosso cotidiano, de dia a dia, a leitura simples e objetiva de uma placa de um carro, de um outdoor, de um semáforo, de uma marcha, de um volume de rádio. Esse todo tipo de imagem registrada pelos nossos olhos são entendidas como texto, né? Na comunicação social, que é a área que eu atuo, a gente enxerga isso de uma forma bem ampla como uma mensagem. Então a gente pode entender que tudo que é passado como mensagem perceptiva e inteligível aos nossos olhos pode se definir como texto. Na nossa vida, no nosso dia a dia, deparamos com diversos tipos de texto.
o texto na banca de jornal, o texto no outdoor, o texto do livro, o texto do cinema, o texto do rádio, o texto da fotografia. Viver, olhar o mundo é deparar-se com o texto. Então, lemos a todos os instantes, todo momento você está lendo. Você lê ao colar o olho na ocular de um telescópio, você lê as pessoas, você lê o mundo, você tenta ler o universo. O texto é múltiplo, é um caleidoscópio, é multifacetado, permite várias leituras, permite vários olhares, depende do viés com que você se depara. Texto é realmente, eu tenho tantas definições, quantos quadros teóricos a utilizar no estudo do objeto linguagem eu tenho. Eu vou fixar na definição de texto dentro de uma perspectiva da linguística cognitiva, não é? Principalmente na vertente chamada do sociocognitivismo. Eu diria que, nessa visão, que é uma visão processual da linguagem como atividade interativa, texto nada mais que um dos fatores constituintes do processamento discursivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu defino primordialmente o modelo de processamento discursivo. Claro que é um modelo complexo, não vou falar aqui, não é? Mas supõe a presença dos interlocutores, supõe a atividade linguageira dos interlocutores na construção da relação enunciador-enunciatário, na construção do enunciador, na construção do enunciatário, na referenciação desta relação. Então, nessa perspectiva, eu diria que, uma segunda definição mais operatória, que texto é a parte material que na língua mesmo, na fala, não é assim? É a parte material que indicia, que é o input para a implementação do processo. E na língua escrita, exatamente os enunciados, na sua materialidade, indiciam ativo todo o processamento discursivo. Nessa perspectiva, se coloca, não tem jeito de falar de texto sem falar do problema sentido. Tanto é que eu falei que a relação enunciador-enunciatário é referenciada. A questão que se coloca é a questão que era estudada antigamente por todos os tipos de semântica, pela pragmática, é qual que é a relação sentido-texto. Nessa perspectiva, e eu prefiro ir até radicalizar, é importante dizer que o texto é apenas a parte material, o fator material, o elemento material desse processo. O que quer dizer o seguinte: saímos de uma visão imanente de sentido. O sentido não está no texto. O sentido, ele é processual, é criado no processo de interação linguística. Claro que o texto tem a função de delimitar os domínios de produção de sentido, ele é essencial até, porque sem o texto não se implementa o processamento discursivo, não é assim? Mas a gente produz sentidos com o texto. Ou, em outra versão, se fosse falar para menino, para o texto. Na perspectiva sociocognitivista, que vê a linguagem como atividade interativa, eu tenho no processo, no modelo de processo de processamento discursivo, o texto é um dos fatores constituintes desse processo, condição sem a qual não há o processo, e esse fator é o único, importante mesmo, enquanto um fator material, e que se relaciona, é um fator de produção de sentido que é produzido no processo, não está no texto. Leitura, eu dizia antes, é o ato de produção de sentido. E, nessa perspectiva, o que é objeto dessa produção de sentido? Ou, simplificando, o que a gente lê? A gente lê o texto e suas condições de produção. Então, seu meio de circulação, o suporte em que ele se encontra, o momento sócio-histórico em que ele se dá. Não é? Então, leitura é o ato de produzir sentido no processamento discursivo. Claro que há outros fatores envolvidos na produção de sentido. Falam em conhecimentos prévios, né? Assim, falam na influência das imagens, nas representações que tem os interlocutores um do outro,
Né? Na verdade, a gente não conversa com o ser empírico, a gente conversa com uma imagem que a gente faz do nosso interlocutor.